Olá, pessoal! Estamos iniciando a nossa 9ª aula do curso Ginástica Rítmica Escolar, Descobrindo Possibilidades, uma realização da FGDE, Federação Goiana de Desporto Escolar, em parceria com a CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Na última aula, estudamos sobre o aparelho fita. Vimos sobre as dimensões oficiais do aparelho, possibilidades de confecção do aparelho alternativo, principais manejos, elementos técnicos fundamentais e não fundamentais e algumas possibilidades de elementos corporais que podem ser utilizados junto com a fita. Hoje estudaremos sobre o aparelho massas. As massas foram incluídas nas competições oficiais da ginástica rítmica como série obrigatória no 6º Campeonato Mundial, realizado em Rotterdam, na Holanda, em 1973. É o aparelho mais difícil de se manusear, principalmente por exigir movimentos simultâneos de ambos os lados corporais. Pode ser fabricado em madeira, em PVC ou em fibra de vidro. Possui entre 40 e 50 centímetros de comprimento. Cada massa deve pesar em torno de 150 gramas. Seu formato é semelhante ao de uma garrafa e a cor é opcional. Este também é um material incomum nas escolas, porém desperta a curiosidade dos alunos. Pode ser adaptado com garrafas plásticas descartáveis de 600 ml, preenchidas com água ou outra substância, como areia, pedras ou grãos. Um pedaço de madeira ou um cabo de vassoura pode ser colocado na parte mais fina da garrafa a fim de facilitar a empunhadura. Os movimentos mais característicos das massas são os molinetes, os movimentos assimétricos, os pequenos círculos e os pequenos lançamentos. O aparelho exige da criança bastante ritmo, destreza e agilidade no manuseio, além de desenvolver a lateralidade, por se tratar do único aparelho da modalidade que é constituído por um par. Caso não haja materiais na escola ou no espaço onde as aulas acontecem, o professor pode fazer uma oficina e instigar e orientar os alunos a confeccionarem seus próprios materiais, ampliando ainda mais as possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. É um aparelho que exige muito da coordenação motora e ritmo das crianças, principalmente no que diz respeito aos manejos que solicitam movimentação com a mão não dominante. A simetria da movimentação de ambos os braços é sempre requerida. Assim como já exposto, os manejos mais básicos são os melhores para se trabalhar em ambiente escolar. Aos poucos, os elementos mais elaborados vão sendo introduzidos durante as aulas. A empunhadura das massas é bem peculiar, pois, apesar de ser necessário segurar o aparelho com firmeza, a cabeça das massas precisa deslizar dentro das mãos, para que seja alcançada a amplitude necessária e a dinamicidade exigida para as massas. Se a criança segura as massas com muita força, os movimentos ficam limitados e perdem a naturalidade. O dedo indicador também pode permanecer no prolongamento das massas para as finalizações e para os manejos que exigem a postura estática do aparelho. Os balanceios são uma boa opção para iniciar os trabalhos. Podem ser feitos em diferentes direções, planos e níveis. Podem ser realizados com uma massa em cada mão ou com as duas massas em uma única mão. Essa possibilidade aumenta o repertório de movimentação com as massas em todos os manejos. É importante que as massas estejam sempre alinhadas com os braços, como se fossem o prolongamento do próprio corpo da ginasta.
Passamos agora para as circunduções. Um manejo comum a todos os aparelhos, porém, com as massas, proporcionam várias possibilidades diferenciadas, pois a alternância entre os braços ampliam de forma considerável a quantidade de composições possíveis. Os braços podem trabalhar de forma conjunta ou alternada e em direções opostas, por exemplo. Rolar a massa pelo corpo proporciona ao aluno uma melhor interação com o aparelho, possibilitando o contato com o formato, o peso, a velocidade que atinge e outras nuances que se farão importantes no manejo desse aparelho. Pode ser feito com uma mão ou as duas mãos ao mesmo tempo, em diferentes partes do corpo. Exercícios que desenvolvem a coordenação motora utilizando as massas também são muito bem-vindos num primeiro momento. Passar o corpo por cima das massas. Passar as massas por debaixo das pernas. Impulsionar a massa com diferentes partes do corpo. Deixar a massa escapar e, na sequência, recuperá-la. Prensar o aparelho com os pés. São exemplos de alguns movimentos que podem ser explorados durante as aulas. E agora, iniciaremos a exposição dos manejos do Grupo Técnico Fundamental das Massas, começando com os pequenos círculos. Para ser validado durante as competições, esse manejo necessita ser realizado com ambas as massas simultaneamente. Porém, com os alunos iniciantes, podemos realizar o exercício com uma mão de cada vez, de forma gradativa, até que o aluno domine a execução do manejo. Os pequenos círculos exigem bastante da movimentação do punho, principalmente o movimento de rotação. Podem ser realizados em ambas as direções e o cotovelo fica sempre muito bem estendido. O movimento acontece pelo punho e a cabeça da massa desliza no meio da mão. O pequeno círculo pode ser realizado passando a massa pelo lado de fora do braço
ou pelo lado de dentro. Quando o exercício é realizado alternando os lados, chamamos esse exercício de movimento em 8, que também pode acontecer em ambas as direções. O ideal é que as massas passem bem próximas ao braço, o que dará maior amplitude ao movimento. No início, é normal que as massas batam no corpo. Aos poucos, os alunos vão ganhando mais habilidade e controle com o aparelho. Nos pequenos círculos, as massas podem passar de um lado e de outro do braço, mas também podem passar por cima e por baixo. E com todas as variações já citadas anteriormente, o que amplia de forma considerável o repertório de possibilidades com o manejo das massas. Dos pequenos círculos derivam os movimentos em 8, e dos movimentos em 8 surgem os molinetes, que também são manejos do grupo técnico fundamental do aparelho. Os molinetes nada mais são do que movimentos em 8 das massas sendo realizados de forma alternada, com uma distância entre as massas de 180 graus. É um manejo complexo para quem está iniciando, sendo necessário já ter dominado os pequenos círculos para se iniciar o processo de aprendizagem dos molinetes. Uma possibilidade é solicitar ao aluno passar a massa de um lado ao outro ou por cima e por baixo da outra massa. Na sequência, podemos solicitar que ele faça um movimento de 8 com as duas massas ao mesmo tempo. Após dominado o exercício, solicita-se que uma das massas acelere o movimento de forma a aumentar a distância entre elas. Pronto! Já está sendo executado o molinete. Os molinetes podem ser executados em todos os planos, nas duas direções. É um dos movimentos mais característicos das massas. Outro manejo do grupo técnico fundamental das massas são os pequenos lançamentos. Precisam ocorrer com as duas massas simultaneamente. Podem ser feitos em ambas as direções, sendo que a massa precisa fazer um giro de 360 graus em torno do seu próprio eixo. Contudo, sabemos que na escola o aprendizado se dá de forma gradual, portanto, demonstramos primeiramente um giro de apenas 180 graus com uma massa de cada vez, e aos poucos vai se evoluindo para as duas massas e aumentando a rotação, até se alcançar o manejo desejado. Finalizando os manejos do grupo técnico fundamental, temos os movimentos assimétricos. Para se formar um movimento assimétrico,
é necessário que as massas estejam girando em planos ou direções diferentes e de forma ou amplitudes também diferentes. É um manejo que exige muita coordenação motora e atenção por parte dos alunos. No exemplo demonstrado, temos um movimento assimétrico, pois um braço está fazendo uma circundução, que é um movimento de grande amplitude, e o outro braço está realizando um movimento em 8, que tem pequena amplitude. O braço da circundução gira no plano sagital, enquanto o braço do movimento em 8 gira no plano transversal. Esse é um conteúdo bastante interessante para desafiar os alunos. E aos poucos, vamos incluindo os elementos corporais já vivenciados nas aulas junto aos manejos das massas. Os saltos, giros, equilíbrios, ondas, pré-acrobáticos, passos de dança, tudo é possível de se realizar com as massas. É possível segurar as massas de diversas formas, executar batidas no solo, ou mesmo entre as próprias massas, pequenos lançamentos ao redor do corpo e várias outras possibilidades que podem ser exploradas pelos professores junto aos seus alunos. A título de conhecimento, hoje em dia existem no mercado massas conectáveis, que ampliam ainda mais as possibilidades de manejos. Para conectar as massas, basta girá-las e apertá-las levemente, uma na outra. E para desconectar, é só realizar o mesmo procedimento. Bom, pessoal, hoje encerramos o nosso estudo acerca dos aparelhos da ginástica rítmica. O conteúdo exposto nestas aulas buscou oferecer uma orientação básica para quem ainda não tinha tido contato com a modalidade. Sugerimos que cada professor continue os seus estudos acerca da ginástica rítmica e faça suas próprias construções dentro do seu contexto escolar. Na próxima aula, finalizaremos o nosso curso com um estudo sobre a montagem coreográfica das séries de ginástica rítmica. Até lá!